A Rádio dos Melhores Ouvintes, a todos muito boa tarde, bem-vindos a mais um Finais de Tarde em Sintonia, sempre à segunda-feira com então este mote do Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro. Depois teremos então o Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos profissionais, sensivelmente perto das 9h20. Amanhã teremos Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais, também pelas 9h20, logo a seguir ao Governo da Opinião. São as segundas e terças-feiras com o Filipe Dias e com os craques do microfone. Já temos aqui o Carlos Silva, que nos acompanha todos os programas, também já connosco Helder Neto, ele que tem uma grande ligação ao futebol aveirense, como jogador, como treinador, mas agora também com as suas funções na Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, na ligação com a arbitragem e esta ligação com a Associação Futebol de Aveiro, sendo o elo ligação com a Associação. Já vamos perceber que projeto é este. Também daqui a pouco teremos mais convidados aqui com o nosso trânsito em Santa Maria da Feira, a fazer-nos sempre aqui alguns atrasos, mas acima de tudo sempre ligados com os melhores ouvintes, agora também no streaming, no Facebook da Rádio Sintonia. Mas vamos começar por dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Helder Neto. Bem-vindo, é sempre um gosto ter-te aqui connosco. Já vinhas à conversa connosco há algum tempo. Neto, como é que tem sido esta etapa agora fora dos relevados? Foram muito tempo enquanto jogador, enquanto treinador, enquanto treinador-jogador também, sempre nos principais escalões do futebol aveirense, também com algumas incursões nos campeonatos nacionais. Como é que tem sido este pausar no futebol, no que ao treino diz respeito? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Filipe, boa tarde Carlos Silva. Portanto, é sempre um gosto estar presente aqui, é sempre falar daquilo que a gente mais gosta. E voltando agora um bocadinho àquilo que é as minhas funções agora enquanto Presidente do Conselho de Arbitragem no Futebol de Espinho, como disseste muito bem, temos uma parceria com a Associação de Futebol de Aveiro. Claro que é sempre aquele bichinho, o treinar é sempre, pronto, tenho algumas saudades disso. Não estou no ativo por opção, porque a minha vida pessoal e familiar não me permite. Portanto, a minha esposa também trabalha até mais tarde. Felizmente tive vários convites que tenho rejeitado com minha tristeza, mas não consigo. Portanto, a gente tem que aliar a uma altura da vida que nós temos que tomar opções, e essas opções neste momento não me permitem estar. Então, este convite sugeriu, pronto... Já agora só uma pequena pausa antes de irmos a este projeto também que vais falar um pouco mais, para nós conhecermos também esta ligação ao futebol popular do Concelho de Espinho que existe com a Associação Futebol de Aveiro. Como é que tens visto a evolução da Associação Futebol de Aveiro a nível de equipas, a nível de treinadores, a nível de jogadores, até na sua projeção que tem acontecido, cada vez mais competitivo? Já vamos falar daqui a pouco, por exemplo, do campeonato SABSEG que está ao rubro, e também a própria primeira divisão. Sim, eu tenho visto com bons olhos. Aliás, isso é público. Recentemente a Associação de Futebol de Aveiro publicou que já excedeu em relação ao ano passado o número de atletas, que isso é bom, que é bom sinal, que há muitos praticantes, e vejo com bons olhos. Portanto, e são campeonatos que cada vez são mais competitivos, cada vez mais toda a gente quer ganhar, isso é unânime. Cada vez as pessoas, e eu até às vezes fico surpreendido com determinados clubes e bem, atenção, estou a dizer isto na parte positiva, que estão cada vez mais fortes, cada vez mais com ambições, se calhar fora daquilo que era aqui há uns anos, portanto, há alguns clubes, mas cada vez mais há muitos praticantes, mesmo a nível de formação também, que têm acompanhado. Portanto, cada vez mais, até no futebol popular de Espinho, cada vez mais a competição tem mais atletas, é mais competitividade. Aliás, está ao rubro o campeonato da segunda divisão para subir, e mesmo da primeira divisão para ser campeão, porque insere muitas taças também. Portanto, cada vez mais as pessoas querem ganhar, e isso é um problema. Daqui a um bocado vamos falar sobre isso, que toda a gente quer ganhar e às vezes não sabe como, e quer passar por cima de toda a gente, mas isso vê-se a nível geral. Portanto, é a nível geral, e eu vejo isso no campeonato SABSEG. Portanto, eu tenho acompanhado, e entristece-me determinadas situações, em determinados campos. As pessoas, é preciso primeiro saber estar, e há muita gente que não sabe estar. Infelizmente, digo isto com tristeza, porque visto eu como adepto, há coisas que me entristecem completamente, porque tenho assistido a coisas que não esperava assistir. As pessoas já nem ligam à autoridade. Portanto, isto começa a ser um bocadinho grave, e o campeonato SABSEG tem equipas que porque já não são fiéis aos princípios. Porquê? Praticamente não se conhece as pessoas daquilo que é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar exemplo da minha terra, que é para depois não ser mal interpretado. Rimião. Já não há jogadores de Rimião.
jogadores vêm de toda a linha, de todos os continentes e, portanto, de todo o mundo, já começa a ser de todo o mundo. E cada vez não há raízes. Os próprios adeptos estão a assistir a coisas que não se revêem naquilo. Portanto, mas há uma situação no ar que eles querem subir, todos nós somos sonhadores, mas temos é que saber aquilo que temos e aquilo que a gente consegue chegar, não é através de toda a folha e o que os outros também têm, e o que os outros também têm. Portanto, e eu agora não é por estar agora nesta parte do Conselho de Arbitragem, ser árbitro hoje não é fácil, e eu já lá andei, era capitão, onde passei foi capitão. E se as pessoas que ralhavam com os árbitros, eu era o primeiro. Mas era o primeiro a ter respeito. A gente às vezes temos de saber comunicar. E o saber comunicar para muita gente é o ralhar, é uma coisa surreal. Até porque nós temos visto a nível nacional, cada vez há mais invasões de campo, cada vez as pessoas querem bater nos árbitros. Um jogador falha de baliza aberta, ninguém bate no jogador. Mas um árbitro falha que até não marcou penalti, já toda a gente quer condenar. E isto nós temos que ver as várias vertentes. E cabe-nos aos nossos dirigentes e treinadores que têm cargos diferentes, não é? Também ser um bocadinho, se calhar, haver mais formações para os dirigentes, se calhar. Eu tenho debatido isso, e o meu trabalho no Futebol Popular de Espinho tem sido à base também de várias formações. Mesmo assim não é fácil, mesmo a dar as tais formações não é fácil, e eu tenho visto na Associação de Futebol de Aveiro coisas que nem vale a pena estarmos aqui, porque as pessoas sabem daquilo que eu estou a falar. É através de toda a folha. Portanto, a gente quer ganhar contra tudo e contra todos, e o mal é sempre um árbitro está a meter um pé num relevado e já está a ser condenado, mas a gente sabe. Agora não estou a defender os árbitros, porque eles também erram, é como os jogadores. Nós também andámos lá dentro a jogar, também falhamos golos, também falhamos passes, também isolamos os avançados que dá golo. Portanto, isto são tudo falhas. Portanto, e cada vez mais lá está, pessoas sonhadoras que fazem investimentos loucos que eu não consigo compreender, mas fico feliz, é sinal que as coisas caminham a um passo largo, que estejam bem, não é? Mesmo no futebol, as coisas na nossa vida pessoal não andam muito jeitosas, cada vez os aumentos é mais complicado, mas no futebol há sempre aquele escape, e toda a gente quer subir, mas só pode subir um. Portanto, é aquilo que eu digo, se nós metemos aqui as 10 melhores equipas do mundo, há um que desce e não deixa de ser o melhor do mundo na mesma. Portanto, as pessoas têm que perceber, cada vez mais é difícil o futebol, porque toda a gente quer subir. Nós já vamos falar desse projeto então da Associação Popular Conselho de Espinho, e esta ligação também agora da credibilização, até da própria arbitragem nesta competição, e uma ligação cada vez mais estreita com a Associação Futebol de Aveiro. Mas Carlos Silva, aqui o Helder Neto traz-nos aqui algumas reflexões que a nível acima de tudo da identidade, não é? Portanto, e quando falamos de identidade dos jogadores, falamos também de treinadores, falamos certamente também de adeptos. Fala-nos um pouco desta ligação também, esta reflexão que o Mr. Neto acabou por fazer também aqui aos nossos microfones. Como é que identifica este problema, ou não, na sua opinião? Boa noite lá para casa, boa noite para si e boa noite aqui aos meus colegas de painel, ao Diniz e ao Neto. É sempre um prazer encontrá-lo, porque ele, para além de ser um bom falante a nível desportivo, tem um currículo invejoso, tem um passado assim muito jeitoso como jogador, e além de tudo tenho uma admiração por ele pela sua postura, e aquilo que ele está a falar aqui, eu acho que nós todas as semanas damos um lamiré, portanto, sobre estes assuntos. Agora, há uma das coisas que o Neto tem de saber: ninguém segura mais isto, ninguém mais segura isto aqui, nem que o Nosso Senhor venha cá abaixo, nem que o Nosso Senhor venha cá abaixo, ninguém mais segura isto aqui. Agora, há um pormenor que eu compreendo da parte dele como dirigente, é tentar mudar a postura dessas pessoas para o melhor. E eu sei que ele quer todas as semanas que cheguem junto dele o mínimo de queixas e o mínimo de processos, para ele ter uma semana descansada, porque se ele tiver de resolver todos os assuntos que se passam nos campos de futebol a nível popular, e se ele estivesse portanto, numa associação, ele está numa associação de futebol popular, mas estivesse numa associação de futebol do género de Aveiro, mais profissionalizada,
eu tenho a certeza absoluta que se ele me levar à casa dele, ele tem para aí umas 10 pastas da A4 cheias de problemas para resolver, sem dúvida alguma. E ele, tenho a certeza que ele também não trabalha sozinho. Ele tem que ter ao lado dele 1 ou 2 acompanhantes, 2 indivíduos com conhecimentos e qualidade para poder dar uma ajuda, e ele será o homem do veredicto final. Agora, aquilo que ele estava aqui a falar, eu estava a olhar para ele e ele está a falar só de verdades. Uma equipa pode não ir buscar reforços, pode não pensar em nada, ganhar primeiro jogo, já pensa em ser campeão. Já temos hipótese de ser campeão e não sei quem, não sei quantos. Ganha o segundo jogo, ganha o terceiro, ao quarto jogo, perde. A culpa já nem é do treinador, nem é dos jogadores, nem da falta de gajos lesionados. O problema é sempre do árbitro. Isso não é do árbitro, é de... nós começamos aqui a imaginar coisas que conversámos no café, que o outro indivíduo dá um recado, olha, aquele indivíduo acolá deitou-se às 4 da manhã, o outro indivíduo viu este tipo em espinho acompanhado daquele, inventam-se sempre histórias. Agora, há uma das coisas que eu quero lembro aos nossos ouvintes, que são dirigentes desportivos dos clubes populares, e não só. Tem que haver uma melhor postura da parte dos dirigentes no aspecto dos ataques. Eu acho que todas as semanas há ataques desenfreados a pessoas, a árbitros, a dirigentes, a toda a gente que envolve o futebol. E nós ainda tivemos um exemplo desta semana no Porto Sporting, ao Sporting Porto, que é o reflexo do que é o futebol. Agora vejam outros níveis em que no Porto os dirigentes são doutores e arquitetos e toda a gente formada. Geralmente nas equipas da Distrital, equipas popular, são os verdadeiros artistas da bola, que nasceram naquilo, têm paixão pelo futebol, querem continuar lá. Indivíduos que não têm a mesma formação, a mesma educação que esses altos dirigentes, e também têm comportamentos às vezes até influenciados por essas próprias declarações que eles ouvem durante a semana dos presidentes do Porto, Sporting, Benfica, do Vizela, do Rio Ave e do Estoril. Falei neste só, mas os outros também são, e da segunda Liga e da terceira Liga. Toda a gente se queixa do mesmo. Agora, é importante é que ele no posto em que está a nível popular consiga trazer paz, e se ele conseguir trazer mais um bocadinho de paz àquilo, a qualidade também vai aumentar. E a prova evidente disso aí é que eu de vez em quando passo ali a Guetim e olho para o campo ao sábado à tarde e não há lá zona para estacionar, porque está muita gente apaixonada por aquele futebol popular. E cada vez menos também até jogadores do próprio futebol popular de Espinho, graças ao dirigismo, ao Tiago Paiva e aqueles índios. Eu ainda aqui há tempos fui assistir a um colóquio sobre futebol, portanto em Espinho, no pavilhão multiusos, e fiquei pasmado com o número de elementos envolvidos naquilo. Foram convidados árbitros, dirigentes, antigos atletas, grandes dirigentes profissionais. Foi uma pena é que, portanto, os elementos profissionais que estavam ali não falassem do futebol amador. Aproveitaram a oportunidade para falarem mais daquilo que eles praticam e deixaram para trás aquilo que mais interessava lá nesse colóquio. E depois até penso que houve uma chamada de atenção sobre isso aí, a coisa melhorou. Dá-me a impressão que até o Tiago Paiva que faz essa observação, e depois a conversa foi mais para o interesse desse futebol, porque os dirigentes associadores da Associação de Futebol de Aveiro aprendiam muito com estes dirigentes amadores. Há lá gente com muita qualidade, que sabe muito daquilo e que sabe estar, e que em termos de organização desportiva tiravam nota, não vou dizer excelente, mas nota positiva tiravam de caras. E nisto também aqui esta primeira reflexão que o Mr. Aldanet nos traz também de identidade um pouco também da que se perdeu. Se calhar ajuda também um pouco, temos por aqui em cima da mesa aquela questão da lei da livre de circulação dos jogadores, não é? Porque até antigamente havia uma obrigatoriedade, a partir do momento de ser inscrito pela primeira vez num clube, de estar pelo menos vinculado durante algum tempo ao clube. Portanto, o clube tinha que dar a famosa carta para sair do clube, para ir para outro clube. O Mr. Neto faz-nos também esta reflexão, até que ponto é que
que há neste momento esse sentimento de pertença, de identidade, também de identificação com os projetos, e quando falamos de jogadores, falamos de treinadores, falamos, como disse o Sr. Carlos, também da parte dirigente, tantos outros elementos que fazem parte deste fenómeno que apaixona tantos, mas que também temos que olhar para ele desta forma, porque não é só de coisas positivas que falamos muitas vezes quando falamos de futebol. Sim, antes de mais, boa noite a quem nos escuta lá em casa e cumprimentar aqui os colegas de painel. Não, isto sem dúvida nenhuma, isto é reflexo. E dizer uma coisa, ainda bem que estás de regresso. É verdade. Sim, é verdade. 2 semanas aqui, ainda estou um bocado combalido aqui, uma ciática que me atacou aqui, pá, é o peso da idade. Eu ia dizer que era a idade. E a idade também, a idade. A intensidade de idade e muitos. O Sr. Carlos mete as pessoas aqui um bocadinho. E muitos anos a fazer carrinhos, pá. E então deu-me aqui cabo da ciática do lado esquerdo e... Ou seja, tinhas aqui uma dupla de centrais de categoria, o Neto e o Diniz. Olha, para falar nisso aí, mando um abraço, trago um abraço do Lula para ti. Ele segunda-feira, ele foi todas as segundas-feiras do programa aqui na Sintonia, e ontem no jogo de lá, mas ele veio ter comigo cumprimentar-me e disse-me que nós somos, quer um, quer outro, 2 bons engraxadores do futebol aveirense. Não, é um dos homens que está na minha vida também, na minha carreira, à qual eu agradeço muito. Também foi uma das pessoas que logo numa primeira fase de uma abordagem minha ao futebol sénior que pegou em mim de olhos fechados, de alma e coração, e me levou para as equipas dele e deu-me uma certa forma uma possibilidade de entrar no futebol sénior, vindo eu dos Júniores de Porto, e é um homem que eu estarei claramente agradecido também pela carreira que acabei por fazer, e há muito boa gente que trabalhou nesse meu trajeto, à qual eu, sem dúvida nenhuma, jamais os esquecerei, e um deles é o Lula Carlos, que foi um grande jogador do Lamas, de Salgueiros, do Famalicão, Lourosa, nas primeira divisão e por aí fora, e que está... E é de facto uma das pessoas a quem eu agradeço por ter acreditado em mim e me ter ajudado também no início da minha carreira. Pronto, antes de mais, voltando àquilo que estávamos a dizer, bem, o fenómeno nestes últimos tempos tem assistido a um conjunto mas isto faz parte da própria evolução do próprio futebol e da vida, como tudo na vida, tudo evolui. Claro está que nessa evolução há coisas que vão para melhor, há outras coisas que vão para piores, e pior do que isso, há outros fenómenos depois que, paralelamente a estes, que vão aparecendo, que antes não existiam, e por força da evolução deste futebol moderno, desta nova forma de estar no futebol, vão aparecendo outros problemas e outros vícios, digamos assim, e até outras desonestidades que no nosso tempo, sem dúvida nenhuma, não havia. E nesse sentido é um pouco como o Neto aqui diz, há de facto uma espécie de identidade pessoal que os clubes mais regionais, digamos assim, estão a perder, porque se era algo que os clubes regionais tinham como mais-valia em relação aos clubes profissionais, era a sua identidade regional, era o seu bairrismo, a sua rua, a sua terra, o seu emblema, a cor da sua camisola. E eu penso que um pouco a reboque, digamos assim, deste novo paradigma do futebol profissional, que começou a profissionalizar demais as instituições, de forma a que esse profissionalismo começasse a contaminar também os escalões mais abaixo, e pronto, e chegou, trouxe claramente muita coisa boa, sem dúvida nenhuma, a estes clubes regionais, mas também trouxe um conjunto de problemas novos, à qual estes novos dirigentes vão ter alguma dificuldade em gerir. Porquê alguma dificuldade? Porque, sem dúvida nenhuma, se esses problemas de facto existem já nas equipas profissionais, existe também uma capacidade, quer intelectual, quer financeira, para os de uma forma ou de outra e os ir resolvendo.
Nestes clubes mais distritais, o problema acaba por, de certa forma, apesar de ser menor e em menor escala, acaba por se agudizar um pouquinho mais. Porquê? Porque não temos no dirigismo e nas pessoas que estão à volta destes clubes mais regionais uma formação quer académica, quer desportiva, tão profissional, como é lógico. Claramente não podemos exigir dessa gente a capacidade que temos que exigir aos dirigentes profissionais das ligas profissionais, e claro está, também em termos financeiros também não têm a mesma capacidade, e também em termos dos mídia também não têm essa projeção. Daí que, apesar dos fenómenos de certa forma, tendo em conta a sua escala, sejam mais ou menos os mesmos e a mesma origem, a dificuldade que estes clubes mais pequenos de os tratar e de os resolver é muito maior, porque de facto têm menos capacidade financeira, têm menos mídia a cobrir os acontecimentos e, claro está, têm uma formação muito mais modesta em termos de académica ou desportiva, como é lógico. Neto, aqui claramente um dos pontos também que te traz este momento ao futebol é esta ligação pela Associação de Futebol Popular Conselho de Espinho, em que és nesta altura o líder máximo a nível da arbitragem. Uma das lutas que o Tiago Paiva, desde que sempre esteve cá, que tentava trilhar, ou seja, dar essa credibilização à terceira equipa, e muitas vezes falamos das duas equipas que estão em jogo e poucas vezes falamos da terceira, ou muitas vezes fala-se muitas vezes sempre a dizer mal. Como é que falamos então agora deste desafio que te foi lançado? Como é que encaraste este desafio? Quem te acompanha neste desafio? E esta ligação também à Associação Futebol de Aveiro, como é que se faz? Ou seja, já temos árbitros da Associação Futebol de Aveiro neste momento a arbitrar jogos da Associação Futebol Popular Conselho de Espinho. Sim, antes de mais nada só um parênteses, aquilo que o Diniz, pegando um bocadinho aqui que o Diniz ia muito bem, que disse, e o Carlos Silva, eu quando digo isto eu há pouco tempo tive um comentário, se calhar foi dos primeiros comentários que fiz através de um treinador, que acho que não é, e posso dizer publicamente, foi do Ricardo, que saiu do Beira-Mar, entristeceu-me porque, olhando, estava a fazer um campeonato numa equipa que vem de um escalão inferior, independentemente de Beira-Mar, um clube histórico, se isto nem há sombra de dúvidas, nem é questão, porque hoje o mundo, e eu escrevi isto, o mundo do futebol é um negócio. Sem dúvida. E onde eu quero dizer identidade, eu olho para clubes distritais, porque o empresário X meteu o fulano Y no clube, eu vou ver esse fulano e se calhar 2 ou 3 da terra que foram dispensados são superiores, mas porque é do empresário é o melhor jogador, não é nada. E é isto que me entristece. Os clubes têm a formação, para isso acabam com as formações, para isso que acabam com isso, clubes de formação é para dizer que é para depois ter apoios, porque eu já lá venho e eu tenho que ser honesto, e isso entristece-me, porque eu trabalhei muitos anos na formação, inclusive no Passos de Brandão eu tinha 14 meses da formação num plantel sénior que foi campeão, e a identidade vai-se porque é fulano, porque porque já há dinheiro, já são para outros. Digo no Passos de Brandão, digo no Lamas, digo em todos os clubes, e isto entristece-me porque eu venho da formação, eu venho de baixo, e quando as pessoas não vêm de baixo, há uns treinadores que nunca foram abaixo, são sempre ricos. E isto, porque é como aos treinadores. Um treinador perde um jogo ou 2 e olha-se às caras, vai embora. Há treinadores que perdem 10 jogos, 20 jogos, vai-se buscar mais jogadores, manda-se jogadores, vem-se buscar jogadores. O problema não é um treinador, é jogadores. Portanto, porquê? Porquê que é isto? Porque é um negócio. E é isto que eu não compreendo. Opa, eu posso não treinar ninguém mais na minha vida, mas eu tenho que ser honesto. Vê-se caras, olha-se a caras, não olha-se à competência. A competência, e muitos clubes, é zero. Só que é... Neto, olha, desculpa interromper. Falaste aí num pormenor que eu tenho vindo a falar muitas das vezes. Tu tens de perceber que as camadas jovens é para fazer receitas, meu. Pois, acredito. Mentaliza-te disto. A procura dos clubes ter 150, 200 jogadores, 300 jogadores. Quem tem 300 jogadores não pode ter muita qualidade. Tem muito número, de 25 e 30 euros por mês, que vai dar 5 mil ou 6 mil euros para os clubes. Agora, com o pensamento de fazer jogadores, tem que ter treinadores com essa qualidade de fazer jogadores, tem que ter um coordenador técnico que vá à procura de jogadores para fazer jogadores,
tudo isso aí. Sem dúvida. A maior parte dos clubes é quem lá quer ir. E até se vai ao colégio. Por exemplo, eu apresento aqui um caso de quando eu era treinador das camadas jovens. A minha fase final de treinador foi a camada jovens de Lamas 2 anos. E eu cheguei, tinha 23 jogadores. Peço desculpa de ter interrompido. Sim, Ocasio, isso é bom. Vou-te proporcionar este raciocínio. Eu cheguei lá, naquele tempo ninguém pagava nada. Quem pagava eram os clubes para os jogadores jogar. Tinha lá indivíduos com 100 quilos, nos juvenis, 80, 90, não jogavam nada. Eu chamava os pais, tinha a hombridade de chamar os pais e fazer-lhes sentir que aquele lugar ali não era para eles. Eles que fossem para o atletismo, para o boxe, para outra coisa qualquer, ali não tinham lugar. Hoje não vai ninguém embora mesmo que não tenha jeito nenhum. E depois os pais aproveitam, em vez de meter os filhos no ginásio, isto é uma crítica que eu estou a fazer, tenho a certeza absoluta, vou ter mais para aí umas 200 mensagens. Você já faz isso mesmo só para as mensagens. Não, mas é verdade. Eu assino por baixo. Os pais metem os filhos, pagam 25 euros e se os meter no ginásio, tem que pagar 100 ou 150. Sem dúvida. Mas eu aí, e se me permitem, Filipe, eu já várias vezes em vários programas referi isto aqui. Eu acho que na maior parte dos clubes, e ainda há bem pouco tempo referi aqui o caso das estrelas dos clubes, da formação que eu referi aqui e à qual e essa certificação deveria ser melhor fiscalizada. Agora, eu também conheço os regulamentos, aliás, eu tenho-os em minha casa, aliás, eu sigo a formação para mim, estive de 6 anos, como vocês sabem, como coordenador técnico do Boa Vista, tenho grandes nomes no futebol mundial que tive a honra e o prazer de os ver nascer nas minhas mãos e com a minha gente lá no Bessa, e falo do André Gomes, do Bruno Fernandes, do Roichinha, de uma série de muitos jogadores que foram, inclusive, e perdoem-me a expressão, deitados fora pelo Futebol Clube Porto, à qual o Boa Vista religiosamente os recuperou e deu-lhes o futuro que todos nós conhecemos aqui. E de maneiras que a formação para mim é também, de facto, uma das minhas capelinhas que eu adoro. E eu culpo aqui grande parte destas situações ou uma melhor fiscalização das tais estrelas, e não é vir aqui uma vez por ano ver o próprio... A responsabilidade é do clube em propor à federação e à associação que tem estas determinadas condições e que vai lá depois à associação ou à federação uma vez na época ou antes da época tem que levar uma empresa certificada ver uma... Mas isso a mim não me importa. A mim o que me importa é ter um responsável da federação ou da associação que num determinado jogo vai assistir a um jogo da formação do clube A e B e vai fiscalizar se essa mesma equipa tem lá um fisioterapeuta, se tem lá um responsável médico, se tem um roupeiro, se tem um adjunto, se tem um preparador físico, porque no papel todos os clubes têm, só que na prática eles não estão lá, e isto, andamos aqui todos a enganar uns aos outros. Eu tenho 6 anos de formação, quer no Boa Vista, quer no Beira-Mar, e podem mandar areia para os olhos de toda a gente, menos para mim, que eu tenho muitos anos disto. Agora, é importante haver uma fiscalização mais efetiva e mais honesta, e é esta a verdadeira palavra, e mais honesta, e não ficarmos só aqui a pensar no faturamento e no número, porque a mim os números não me dizem nada. Pronto, e eu culpo claramente os coordenadores técnicos de cada clube e os seus dirigentes, porque é importante a cada clube, logo no início da época, fazer a sua planificação, o seu modelo de trabalho, o seu modelo de clube, reunir todos os técnicos desse clube, desde os séniores aos benjamins, e nessa reunião a direção estabelecer os objetivos desse clube e depois criar aquilo que nós chamamos um modelo de jogador a ser formado. E depois nesse modelo de jogador temos que ter, como é lógico, um modelo de treino, porque se queres fazer este tipo de jogador, tens que ter este tipo de treino, e se queres este tipo de treino, tens que ter este tipo de treinador. Isto é, resumindo com muito rápido, que é para não ocupar mais tempo, é importante estabelecer
um modelo de jogador que queremos fabricar, entre aspas. Para ter isso temos que ter um modelo de treino para fazer esse jogador e um modelo de treino, temos que ter um modelo de treinador para fazer esse tipo de coisa. Mas aqui permitam-me só recuperar, eu acho que também há um ponto, e tenho que o falar como enfermeiro, também porque às vezes tenho que lembrar isto, e vou recordar, salvo quando o Arménio Pinho esteve cá e ele falou e apresentou-nos esse projeto do Futebol 2030, em que falamos exatamente sobre este projeto, e eu recordo perfeitamente o Arménio Pinho ter falado, e eu concordo, e falamos desta questão do perfil de jogador, mas cada vez mais nós temos uma população sedentária, cada vez mais temos obesidade infantil. Sem dúvida nenhuma. E se houver clubes que têm 300 atletas, mas estão a potenciar, que haja exercício físico, que possam abranger até se calhar séniores, que possam abranger os veteranos, onde também dá uma perninha de vez em quando. Ou seja, nós falamos daquilo que é o projeto esportivo, falamos daquilo que é o futebol, mas temos que falar também daquilo que é o exercício físico. Exatamente, que é tirar os miúdos do computador, tirar do computador de casa. Também temos que ter aqui sem dúvida nenhuma. E lembro perfeitamente da apresentação do 2030 com o Arménio Pinho. Se o Arménio Pinho estiver a ouvir, porque ele de vez em quando nos ouve, um abraço para ele. É claramente também um dos objetivos que existe nesse Futebol 2030, potenciar potenciar o número de participantes de futebol, mas não é propriamente para criar agora mais 30 Cristiano Ronaldo. Completamente de acordo. Há aqui um objetivo claro, e eu tenho que falar isto também como saúde pública, de criarmos cada vez mais nos jovens. Há a questão financeira, como é óbvio também, e concordo perfeitamente, e revejo muitas vezes naquilo que vocês dizem, porque andámos no meio do futebol e também percebemos algumas dinâmicas, mas é muito importante estes projetos como o Futebol 2030, como algumas câmaras municipais vão criando alguns projetos, porque a partir do futebol, deste exercício físico que fazemos desde jovens, desde crianças, e até se calhar replicar agora nos mais velhos, estamos a garantir que se calhar estas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, têm uma melhor saúde. Completamente de acordo. Exatamente, ou seja, não podemos olhar. Eu só estou a ir aqui um bocadinho, eu concordo com o que disseste, mas eu acho que esta questão de muitas vezes identificar o perfil e agora vamos dizer para ele ir para o outro lado, às vezes naquela freguesia só existe aquele desporto. Filipe, falámos de Ramião, que o Neto falou e bem, ao futebol e ao ténis de mesa. Não haverá muito mais. Filipe, mas se me permites só muito rapidamente. Isso é uma verdade e eu subscrevo tudo aquilo que acabaste de dizer. E repare, e um exemplo disto, falámos aqui do Arménio, que já veio cá várias vezes e vem com esse discurso há 2, 3, 4 anos. Deixa-te dizer que eu há 10 anos atrás, no Boa Vista, implementei exatamente isto. Ainda ninguém falava nada dessa situação. E vou-te dizer como. O Boa Vista, na altura em que eu lá estive, não mandou nenhum miúdo embora, incluindo deficientes. O que é que nós fizemos? Fizemos, de facto, a nossa seleção para os campeonatos oficiais, e dentro daqueles que não tinham, como é lógico, capacidades motoras, físicas, aquilo que nós chamamos de 4 fatores de rendimento, nós criamos os chamados os Panterinhas, que competiam outro tipo de competições do futebol popular. Nós tínhamos equipas... É um bom moto, temos que ir ao que o Neto estava a dizer, porque nós daqui a pouco não temos tempo para falar do resto. Isso mesmo, e este é uma decisão decisiva. Eu até deixo a dica já para o Neto. Eu dou a dica já aqui ao Neto. Eu vejo, sempre vi com bons olhos esta parceria entre a Associação Futebol de Aveiro e o Futebol Popular de Espinho, porque de facto o Futebol Popular de Espinho pode exatamente funcionar exatamente assim. O Futebol Popular de Espinho ajuda mais a Associação Futebol de Aveiro que a Associação Futebol de Aveiro. E vice-versa, e claro. Sem dúvida disso. E claro, então vamos deixar o Neto apresentar o projeto. Por exemplo, há torneios normalmente... Não temos tempo. Sim, mas só para terminar mesmo, peço desculpa, que é o caso, por exemplo, nós temos várias escolas aqui na nossa região, que é desde, por exemplo, a Marfute, em Silvalde, tínhamos os chamados torneios Carlos Albertos, ali na zona de Gaia, e isto não são torneios federados, à qual o Boa Vista participava com as suas panterinhas, porque eram jogadores que não tinham capacidade para estar nos nacionais, mas equipavam à Boa Vista, estavam no Boa Vista, e reparem uma coisa, e havia de vez em quando, e havia inclusive de vez em quando jogadores que evoluíam de tal forma nesses torneios populares que nós pescávamos depois para os torneios oficiais. Agora, isso vai do coordenador e da capacidade do coordenador técnico, e isso é possível fazer porque eu posso ter no Boa Vista. Foi o nosso tema ele está com fome. Ele teve muito fora. Mas, Neto, aqui pegando... O projeto, aliás, pegando um bocadinho aquilo que o Diniz disse, nós fizemos recentemente, a Associação fez, o Tiago, na qualidade de seu presidente, fez o futebol de rua, portanto, foi um grande evento que foi feito em Espinho, e todas as crianças participaram, todas elas
delas com algumas incapacidades. Conheceu o Isaac na altura. Exatamente, o Carlos de Costa também lá esteve. Portanto, o projeto eu fui convidado, no fundo, estamos a dar mais formações aos árbitros, temos 4 formações programadas, já fizemos 2 delas, vamos ter agora, dia 17, nova formação para os árbitros. No fundo, é dar as regras e fizemos também para os dirigentes. Portanto, nós fizemos também no início do campeonato com os dirigentes, os capitães de equipa e os treinadores, porque fazer filtros, fazer reciclagens. Porquê? Porque muitas das coisas que eles pedem, eles não sabem as regras, e quando a gente não sabe as regras não pode falar. E é isso que nós estamos a fazer, um trabalho árduo. A nível de arbitragem, quem me acompanha é o Sr. Neiva, portanto, um árbitro já foi também de profissional, e o Paulo também está no conselho, que são 2 elementos que já trazem das outras épocas, que tem feito também um trabalho formidável, e nós no fundo estamos a documentar ainda, estamos a fazer uma análise que é fazer observação aos árbitros, que isto é um bocadinho se calhar inédito no futebol popular de Espinho. Eles ficaram muito, na altura se calhar pensavam que as coisas não iam ser feitas dessa forma. Nós todas as semanas temos, inclusive eu tenho observação sempre a fazer aos árbitros. Para quê? Para fazer a tal reciclagem de 2 em 2 meses, para ver aquilo que esteve bem, reforçar aquilo que esteve bem, é para manter, e aquilo que está mal tentar limpar. Mas lá está, é um trabalho com pessoas que árbitros já têm no fundo 50 e 60 anos, logicamente que não é fácil mudar como é que eu ia dizer, a postura deles, mas no fundo tem havido um trabalho positivo. Aquilo que o Carlos dizia inicialmente, temos alguns processos, é lógico, lá está, os árbitros é um alvo a bater, mas acho que é muito positivo até à data, tem sido muito positivo, mas lá está, a competitividade cada vez é mais, e aliás ainda estão a ouvir jogadores de campeonatos distritais para o futebol popular porque não jogam, claramente. E cada vez mais as equipas, aquilo que eu digo, não todos... é do público também cada vez mais, que é isso que tens de dizer, cada vez tem mais gente a ver o futebol popular. Exatamente, portanto, mas isto sempre teve muita gente. Tem muita gente mesmo a ver e o futebol cada popular. vez mais competitivo, equipa, assim. logicamente que ainda há árbitros que têm muito, pronto, e é aquilo que nós temos que trabalhar com aquilo que temos. Dizê-lo que há um certo desvaziamento, e isto há que dizê-lo também com tanta frontalidade, há um certo desvaziamento do futebol profissional para o futebol das divisões mais abaixo. As pessoas estão cada vez mais, nos dias que correm, a dar muito mais credibilidade às divisões mais abaixo do que no futebol profissional. Porque de facto, e a prova disto tem sido, inclusive, o futebol profissional está a deixar muito a desejar aquele puro adepto do futebol, e está muito boa gente a largar, e eu ainda estive há bem pouco tempo a oportunidade de publicar isso nas redes sociais. Eu assisti a um Vilafranquense-Belenenses B-SAD, em que o jogo no estádio de Jamor era extremamente importante, porque ia decidir o 3º lugar, que dá acesso a uma subida à primeira divisão do Vilafranquense. Os organizadores em causa puseram a entrada a 5 euros, que é um valor que nem nas distritais, a 5 euros e com direito a uma bebida e uma bifana. Isto é, os 5 euros diluíam-se na bebida e tínhamos o futebol de bola. E estava um campo vazio na mesma. Mas aí tens logo uma questão, que é o Vilafranquense tem um jogo decisivo, pode ser o lugar, e está em cima da mesa. Neste momento, a SAD do Vilafranquense ceder os seus direitos esportivos a outro clube, até só, por exemplo, de Sporting. Exatamente. Por essas e outras. Exatamente. É um exemplo. Mas há outras doenças que nós estamos a contaminar, e isso de facto está a fazer com que o verdadeiro adepto do futebol, o povo, digamos assim, o futebol do povo está a começar a regressar um pouquinho às origens e a voltar aos campeonatos do Campeonato de Portugal, às distritais, e eu vejo cada vez mais com bons olhos campeonatos da distrital e do Campeonato de Portugal com casas cheias, e vejo clubes da segunda Liga Profissional completamente vazios. Neto, e não está em causa forma, há aqui uma ligação com a Associação de Futebol de Aveiro. Fala-nos um pouco mais sobre essa ligação e a importância também para a credibilização do projeto, ou seja, cada vez foi mais estreito. O Tiago Paiva já nos falou aqui várias vezes também da ligação a nível estrutural, de formação de dirigentes, também. Formação de treinadores, agora na arbitragem, inclusive com equipas de arbitragem a arbitrar. Sim, normalmente nós temos jogos ao sábado às 3 horas e às 6 da tarde. E ao domingo de manhã às 10 e à tarde às 3 da tarde. Até no futebol popular de Espinho já existem os jogos de domingo à tarde, e que muitas das vezes enche os campos de futebol. E claro que nós não temos um grande leque de árbitros, não é? Cada vez há menos árbitros. Aliás, a Associação de Aveiro
propriamente se queixa disso, e a Federação Portuguesa de Futebol, Isso é um problema. cada vez mais há menos árbitros. E que se calhar vai haver menos, não é? Porquê? Porque lá está, cada vez mais há os insultos, cada vez mais também é isso, e eu tenho assistido a vários, e só que, pronto, nós tivemos uma reunião, e já bem da época passada, com a Associação de Futebol de Aveiro. Os jogos das 6 da tarde normalmente são assegurados pela Associação de Futebol de Aveiro. Nem sempre, portanto, nós normalmente temos 3 jogos ou 2 jogos, normalmente vem sempre 2 equipas ou 3 equipas de arbitragem, mas há esta parceria, nós tivemos uma reunião e muito bem, estamos a trabalhar em conjunto, dentro da disponibilidade da Associação de Aveiro, que não é fácil porque tem muitos campeonatos, lá está, claramente. Cada vez há mais atletas, cada vez há mais competição, e isso está a levar um bocadinho por tabela. Ainda essa nossa tivemos alguma dificuldade em ter árbitros, mas lá conseguimos, porque muitos apitam ao sábado e outros apitam ao domingo. Logicamente que nós queremos haver mais ou menos 3 semanas para não apitar sempre as mesmas equipas, porque sabemos que há sempre dificuldade cada vez mais. Então agora repara nisso aí, os petizes são apitados pelos próprios treinadores e é um bom elemento do coisa. Só petizes, agora é até Benjamins B. Os indivíduos têm que ser essas pessoas aí a apitarem esses jogos aí, porque já não há árbitros para o semelhante. Mas eu ainda cá há tempos falei aqui com o Sr. Arménio. Embora deixe-me só dar uma nota, por exemplo, na Associação de Futebol do Porto, os jogos de petizes, e aliás eles têm uma competição no futebol do Porto que não existe em Aveiro, que é o pré-petizes, que é o sub-6, que é jogos de 3 contra 3, e já nesse campeonato há árbitros, ou seja, na Associação de Futebol do Porto há árbitros dos sub-6 aos séniores, aos veteranos neste caso, que também há competições de veteranos. Eles fazem um campeonato de sub-6 de 3 contra 3, de sub-7 5 contra 5, e há sempre árbitros, um árbitro apenas, mas há sempre um árbitro em cada um dos jogos, não há diretores. Para acabar o meu raciocínio, eu penso que a Associação de Futebol de Aveiro devia fazer 2 cursos de árbitros por ano para maiores de 18 anos. Indivíduos que tenham praticado futebol, tenham abandonado futebol, faziam esses cursos de árbitros, e esses mesmos indivíduos que estavam a fazer o curso já iam aproveitar para começar a ganhar um bocadinho de experiência a nível de comportamento dentro de um campo de futebol. E a Associação, portanto, e quando foi a inauguração do estádio da Associação de Futebol de Aveiro, eu percebi que ao lado estava um dirigente da arbitragem, que era o Agostinho Silva Castelo de Paiva, lá com 15 ou 16 ou 17 ou 18 árbitros. O que é que esses rapazes estão ali a fazer? Eles vão fazer as suas aulazinhas, depois vão praticar. Davam grande ajuda ao futebol popular, davam grande ajuda aos miúdos. Agora, eu também começo a perceber o seguinte: há indivíduos com 18, 19 anos que o primeiro contacto que vão ter com uma equipa de futebol popular, uma coisa qualquer, ou bem aqueles insultos às vezes, aquelas coisas, e eles são coisas, o que é que vão ter aqui a fazer? Se calhar até são capazes de desistir de ser árbitros, mas que era na minha opinião, uma atitude de chamada de mais gente para a arbitragem, era isso aí. Porque nós acabamos de perceber que nós temos mesmo que acelerar um pouquinho aqui, porque a Associação de Futebol já tem parcerias com escolas precisamente por causa de cativar árbitros, já de miúdos com 14, 15 anos. Até porque o tema arbitragem vai sendo regularmente falado no programa, embora lá está, a gente goste tempo aqui de um futebol positivo e, como é óbvio, a equipa de arbitragem faz também parte do jogo, portanto não faz sentido não falarmos sobre ela. Aliás, sem um árbitro não há jogo de futebol. Poderá haver. Mas tem que vir alguém a apitar. Exatamente. Portanto, sem arte não existe jogos de futebol. Acaba sempre por ser um árbitro. Portanto, o regulamento diz que tem que vir alguém da bancada, não é? Portanto, sem arte. Em 1930 até 1940 era mais fácil, era só um árbitro. Tivemos a situação do jogo do Beira-Mar contra o Sporting, que monumentalmente pode não ser um árbitro, mas tem que haver um árbitro. Tem que, claramente. Que assina a ficha do jogo como fez o jogo. Aliás, está na lei do jogo. Essa está na lei do jogo. É claramente um dos temas em debate. Vamos agora começar então também por dar atenção àquilo que foi a jornada 17. Estamos na penúltima jornada da primeira fase. Vamos aos resultados. Lobão 4, São Vicente Pereira 1, Lamas 2, Fiéns 3, Pinho 3, Paivense 0, Florgrade 1, Mansos 0 e o Canedo 0, Serense 0. Isto no que ao Zona Norte diz respeito. Carlos Silva, a análise aos resultados deste fim de semana, com especial atenção para este União Lamas 2, Fiéns 3. O Fiéns, que a meio da semana já tinha vencido o Canedo por 2-1 no jogo em atraso, que já lá vamos à classificação, dá um salto grande na tabela classificativa. Deve ser das poucas equipas a nível nacional que teve 3 vitórias numa semana. Claro.
Fiéis. Agora, quanto aos resultados, acho o resultado magro e tardio no Florgrade de Monções, 1-0 aos 94 minutos. O resto, o Espinho obrigatoriamente teria de ganhar para poder pensar em chegar ao 4º lugar agora no próximo domingo em Fiéis. E a surpresa da jornada é o Fiéis a ganhar ao Lamas. Não porque o Lamas seja imbatível, mas que olhando à regularidade da equipa do Lamas em casa, não ter perdido nenhum ponto, sofrido poucos golos, foi uma surpresa, embora haja aqui no meio de tudo isto aqui a justeza do resultado e depois os acontecimentos durante o jogo que proporcionaram, portanto, a vitória de Fiéis. Embora como já disse, o Fiéis teve mérito e acabou por ser a equipa que fez mais para ganhar, porque jogou em superioridade numérica 70 minutos. Pegando nas suas palavras, parece-lhe que o Fiéis é um vencedor justo do jogo de ontem? A partir de determinada altura, o que se previa, a partir do momento em que o quarto iniciou a partida, é que o Lamas ia ganhar com a facilidade que ganha os outros jogos. O Lamas fez 1-0, falha um pênalti para fazer 2-0, depois sofre um golo muito consentido e na manifestação do golo o jogador do Fiéis vai em direção aos papatintos do Lamas, vai em direção aos papatintos festejar o golo e criou ali uma celeuma grande. Se me perguntarem a minha opinião, livre de clubismo agora, a primeira coisa que eu fazia, se fosse o árbitro do jogo, olhando àquilo que o jogador de Fiéis fez junto à claque, era expulso, direto. E depois vendo o que isso vai provocar. Os jogadores do Lamas envolvem-se com os jogadores de Fiéis lá no meio dessa confusão. Leva cartão amarelo o jogador que se foi manifestar lá e o Hugo Almeida do Lamas também leva. Não sei o que é que foi que se disse ali, que eu não estava lá presente, eu estava a ver o jogo. Um minuto depois, ou se calhar nem um minuto depois, o Hugo Almeida do Lamas é expulso, porque vai numa jogada, disputar uma jogada com esse mesmo jogador e jogou a barreira. O árbitro não teve, já tinha mostrado um amarelo, mostrou o segundo, expulsou. E o Lamas ficou a jogar com 10. Vai jogar com 10, o Fiéis só tinha um resultado que lhe interessava em Lamas. Mesmo a vitória, eles vão ter de empatar com o Espinho para ficar nos primeiros 4. Mas interessava-lhe ganhar. É muito mais fácil empatar do que ganhar. O Fiéis apostou um bocadinho. Acho que o treinador do Fiéis na segunda parte, ou já, acho que é na segunda parte, que entra o Mário, mete mais um ponta de lança, encosta, portanto, os jogadores da frente mais um bocadinho nos centrais do Lamas. O Lamas deixa de fazer aquele futebol que está habituado a fazer, que é o sair da primeira fase da construção, jogar no lado, sair a jogar até à finalização. Não permitiu isso aí, e o Lamas não é uma equipa habituada a jogar futebol para a frente. Chute para o ar e para a frente. O Fiéis controlou melhor o jogo, e depois nos últimos 10 minutos o Lamas fez 3 substituições e o Lamas caiu verticalmente. O Lamas não se encontrou porque talvez os jogadores... Essa é para mim a minha opinião. Eu acho que há um grande mérito da parte pelas imagens que vi, há um grande mérito, como é lógico, da parte do Fiéis, e alguns incidentes, como acabaste de dizer, mas honestamente, e analisando friamente ao jogo todo pelas imagens, eu acho que, e raramente disse isso, porque o Lamas tem vindo a fazer um grande campeonato e a sua equipe técnica um excelente trabalho, mas quanto a mim, e isto é a minha opinião muito pessoal, vale o que vale, a equipa técnica do Lamas esteve muito mal naquela gestão daquela bicardíaca e nas substituições que fez, que quanto a mim foi o que levou o Beira-Mar, desculpem, o Lamas. Mas aí acho que o treinador do União de Lamas, Fábio Paes, tem uma resposta muito assertiva a isso. Quando os próprios jogadores pedem porque fisicamente não estão tão bem, pronto, isso é tal informação que há que salvaguardar isso é tal informação que nós aqui não temos, não é? Eu analiso pela rama, correndo esse risco, não é? Exatamente, claro que nós aqui, eu estou a dizer de alguém que viu o jogo pelas imagens, não é? E eu analisando pela rama, e claro está, não tendo essa informação, para mim há um erro
quando era jogador também às vezes. Sem dúvida nenhuma. Porque a previsão. Sem dúvida nenhuma. Quando o jogo começou, o Lamas da O forma. facto de ficar provavelmente reduzido, Agora, se concorda, se é os jogadores que forçam essa situação. mas o facto de ficar reduzido a 10 Claramente. num meio campo como joga o Lamas, Depois é o com problema Fiães do com a seguinte, intensidade que estava. O Lamas joga com 3 centrais, joga com 5 médios e 2 avançados. O Lamas teve que mudar e eu a imaginar assim, da forma como vi os jogadores jogar o terreno. O Lamas começou a jogar com 4 defesas, 4 médios e um avançado. E já roubou ao Lamas 1 ou 2 jogadores das alas, que na minha opinião têm um papel preponderante naquilo que o Lamas faz, que é o Mica e o Hugo Almeida. Acho que o treinador do Lamas se calhar demorou um bocadinho a meter o Pedro Tavares, mas meteu um indivíduo que também faz muito bem esse lugar, que era o Alex Oliveira, recuou, mas começou a fazer falta no outro setor. E o Fiéis começou a acreditar, não na primeira parte, porque o Lamas chegou ao 1-1 e o Lamas começou a segunda parte e virou para 2-1. O Lamas virou para 2-1 e o Lamas, se defendesse bem, acabava por ganhar o jogo. Agora, temos que dar mérito à forma como o Fiéis se entregou ao jogo, sem dúvida alguma, acreditaram sempre. Nos lances, o Lamas sofre 2 golos de bola parada, meu. Hoje no futebol, e quem viu o Fiéis jogar e foi ver o Fiéis jogar contra o Canedo, o Fiéis volta a mandar 2 ou 3 bolas à barra nos cantos e nos livros e faz um golo dessa Pareceu forma. um Fiães diferente de quarta-feira, o Fiães ontem em Lamas. A partir do momento da expulsão, acho que o Fiéis se galvanizou. Portanto, está a ver aqui, olha, um pormenor que eu vou focar aqui, que parece que não tem importância nenhuma no jogo, mas para quem é treinador da bola e andou lá muitos anos, percebe isto aqui. Portanto, agora os clubes mandam os adeptos para trás das balizas, não deixam ficar. Portanto, tens um amigo, não pode estar à beira dele a ver a bola e ele tem de ir para o setor, portanto, que está estipulado pelas direções dos clubes, atrás da baliza. Agora, tu tens lá uma claque com 10 indivíduos. 10 indivíduos. Ele vai apanhar nesse 45 minutos o teu guarda-redes. Vai ou não vai? Atrás da baliza. Tu obrigas a massa associativa desses indivíduos a ir para trás da baliza e já são lá 500 indivíduos, ou 300 ou 400. Se 10 indivíduos fazem barulho, esses 10 contagiam mais 50 ou 60 ou 70 a fazer barulho e às vezes a provocar e a chatear a cabeça ao guarda-redes e não sei o que, não sei quantos. As direções pensam que estão a tirar rentabilidade disso aí. É uma crítica que estou a fazer. É o Carlos Silva que está a fazer, não é mais nada. Sou eu. Eu, se fosse dirigente de um clube, iam para o superior. Estavam lá juntos aos adeptos Lamas. Não provocavam ninguém porque tinham medo do indivíduo Lamas que estava à beira. E as pessoas não percebem isso. Isso não tem influência nenhuma, mas na segunda parte o Fiéis, a partir do momento que começou a carregar em cima do Lamas, aquelas 100, 200 pessoas estavam ali de Fiéis, não perderam um segundo a incentivar a equipa à vitória. Sim, mas se calhar, tiveram algum mérito na vitória. Sim. Não, sem dúvida nenhuma. O 12º Mas jogador muita faz gente sempre, não faz percebe sempre isso. falta, As claramente. pessoas podem dizer, é polémico, diz coisas que não deve, e eu vou aos pormenores, aquelas coisinhas. Não ganha jogos. Sim. E a massa associativa é importantíssima. Há pessoas que dizem assim: olha, mas perdeu 3 pontos. 3 pontos é um pontito. Ganham-se campeonatos por um golo. É verdade. Não, 3 pontos Às vezes dividido por- também, às vezes por cartões. 2, conforme 3 se para o pontos. ímpar. Só perdeu 3 pontos, está igual a Não, pontos. não perdeu 3 pontos, Quer está dizer, sujeito a ter perdido 2 para a estes fase 3 seguinte. pontos aqui faziam muito 2 jeito para ao a fase Lamas. E o Lamas seguinte, tem que começar se for a pensar. 1,5, se for ímpar, tem pode dar. que mudar. Tem que, por exemplo, 3 pontos, divides muita a gente meio. não fala nisso aí. Vocês não são de Lamas, o Neto é de Rimião, o Diniz é de Passo Brandão e o Filipe é de Rimião também. Isso é do mundo. Vocês não estão dentro da orgânica, mas eu estou. Eu sei muito bem das movimentações de ataques neste momento às estruturas dos clubes. E nós temos de deixar de ser anjinhos. Vai acontecer Temos que começar a ser iguais aos vai outros. acontecer sempre, e sempre Nós não podemos de aconteceu, maneira não é agora. nenhuma saber quando um indivíduo tratado nos deitaram na sua casa abaixo e nós nem sequer nos encostamos a ela, deixámos-o cair. Não é assim. Se há ataques do outro lado, eu sou o Putin ataque, eu sou como o Zelensky, que ainda peço armas. Acredita nisto que eu estou a dizer. Eu era assim e eu não pactuava, eu deixava de ser um gajo porreiro, porque um gajo bom, de bom passa a burro.
Não tenham dúvidas nenhuma, estou a dizer isto aqui na rádio, indireto. Assuma a responsabilidade disso aí. Sim. Nós temos de lutar todos com as mesmas armas. Não é do indivíduo dizer, olha, aquele indivíduo foi visto às 2 da manhã, à meia-noite e não sei o que, não sei quantos. E isso cai dentro do grupo e começa a criar instabilidade. Sem dúvida. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Isto é assim. Então, olha, pá, tu estes dias estavas a colar e estava o teu jogador, estava em tal parte, não veio, tu não viste. Não, olha, eu até te vou dizer, até te vou mostrar um vídeo dele e arranjo qualquer coisa e mostro. Mando mensagens. Pá, a guerra está aberta no campeonato distrital. Sem dúvida nenhuma. Mas nós não queremos aqui guerra. Carlos, mas Atenção, isto é importante também frisar. É sim, estas são coisas que estão a passar no futebol. Mas é importante frisar que nós temos que dizer este isto. programa tem uma missão de falar pelo futebol Claramente, positivo e falar de Isto é futebol, que é o que nós positivo. estamos a falar. Analisar a jornada, Inês. Não, para mim, pronto, foi uma jornada mais ou menos dentro do esperado e por aquilo que temos vindo a dizer aqui, a não ser realmente este resultado do Lamas, que eu penso que eu acho que, e como já tive a oportunidade de dizer, apesar de perceber o Carlos Silva, eu acho que há mais de mérito da parte do grupo de trabalho do União e a sua equipa técnica do que propriamente todos estes pormenores, embora eu sei que também influenciam e também contam. Agora, há que dizer com toda a frontalidade, o Lamas faz o 2-1 aos 70 e poucos minutos, não é? E claramente, e depois logo a seguir faz 3 substituições e logo a seguir perde o jogo. Esta é que é a realidade. E pelas imagens que eu vi, e salvaguardando o que o Filipe me disse, que é natural, não é? Sendo ou não substituições forçadas, a pedido dos jogadores ou não, por causas que eu desconheço, o que é certo é daquilo que eu vi, não correu bem da parte do União, e acho que poderia ter feito a coisa de outra forma, já que aos 73 minutos estava a ganhar 2-1 e era um jogo em que estava facilmente segurável, digamos assim, e penso que ligou-se, o União de Lamas ligou o complicómetro e acabou por complicar. Com as substituições que fez, forçadas ou não, as coisas não funcionaram e acabaram por perder um jogo que eu acho que seria fácil de guardar a vitória até ao final. Nós temos muito tempo. É um segundo. Substituir Aranha, Gouveia e Alex Oliveira. São jogadores muito influentes, na minha opinião. Preciso mesmo Claramente. saber, eles têm que estar mesmo de rastro. E depois é o seguinte, eu estou a ganhar 2-1, já é uma crítica. Claramente. Eu não faço 3 substituições de uma vez. Faço uma de cada vez. Funciona a seu favor. Mas aí há um ponto que é se calhar importante falarmos cá até no novo programa, que agora é só 2 paragens na segunda parte, ou seja, sim, só fazer 2 paragens, já não dá para fazer essas 3, já dá para fazer essa situação. É sim, senhor. Pode fazer quantas quiser na primeira parte, na segunda parte só pode fazer 2 paragens para deixem ver se o Lamas, quem é que o Lamas meteu na segunda parte. Agora vamos lá ver. Mas nós temos de deixar aqui o Alder Neto para falar. Pensar nisso. Sobre a jornada. Sobre a jornada, para mim há o resultado surpreendente do Lamas. Portanto, eu tenho, por acaso, já acompanhei o Lamas e já vi 2 ou 3 jogos. Uma excelente equipa, muito bem trabalhada, uma equipa com uma qualidade de jogo muito boa. Pronto, é surpreendente. Também é surpreendente aquilo que eu posso dizer, surpreendente pelo resultado. Não vi o jogo, não posso comentar, não vi. Acredito nestas 2 pessoas que estão aqui a falar do jogo. E é do Cesarense também, que tem vindo a fazer resultados mais positivos daquilo que tinha vindo a fazer. Portanto, empatar em Canedo é sempre um bom resultado. O Canedo também é uma equipa que se assumiu, podem eles dizer que não. Aliás, eu fui ver lá o Lamas e foi nesse dia que havia ter ficado em casa. Foi um dos jogos que, para esquecer mesmo, portanto, a nível de tudo, de ambiente, de não saber estar. Portanto, a parte do Canedo não soube estar. Porque é uma coisa, lá está um clube sonhador de certeza absoluta. Aliás, eu não identifico nenhum jogador, tirando um que lá estava, o resto, mas vi o jogo do Lamas, portanto, e o resto foi tudo resultados dentro daquilo que é o normal, portanto, daquilo que foi normal. Eu aproveito que estás com a palavra para dar aqui já a classificação nesta altura. Lamas e Flagreiro em primeiro lugar com 38 pontos, Vienche em terceiro com 33, quarto Lobão e Espinho com 32, sexto Canedo com 23, sétimo Cearense com 17, oitavo Mançouros com 11, nono São Vicente com 7 e décimo Pairense com 6. Alder Neto, a classificação já sabemos que União Lamas e Flagreiro estão com lugar garantido. Agora ali há 2 lugares para um. E quando temos na próxima jornada um Vienche Espinho, vai ser um
um jogo vibrante. Jogo escaldante, portanto, e aqui pronto, o Espinho se calhar a fazer um campeonato aquém para aquilo que é a sua estrutura do Espinho, portanto se calhar nós não sabemos qual é os objetivos, mas lá está, a gente não está por dentro daquilo que é os objetivos do clube, mas o Espinho pronto está a fazer um campeonato aquém daquilo que era suposto. Mas o Fiães está com ela toda. Aliás, eu quase chegou ali há bocado que é inédito um clube numa semana ter 3 vitórias neste campeonato, que não é fácil, mas lá está. E tem o Lobão, não é? O Lobão ainda é uma palavra a dizer, que também é uma excelente equipe. Depende de si. E depende de si. Portanto, há aqui uma situação que vai ser horror. Lá está quem ficar nos primeiros 4, a primeira fase do campeonato está feito, e depois é atacar os lugares de subida que... Lá está, é aquilo que eu digo. Carlos Silva, como é que foi a classificação? A classificação... Está difícil e eu gostava, acredito nisto no pavilhão multiusos ou no Batalha, no Coliseu, fazer uma tertúlia desportiva sobre esta última jornada que vai ser agora do campeonato de Aveiro. Acredito que eu gostava de estar lá e eu um representante de cada clube, cada um contar a sua história. Ia ser bonito, eu acredito nisto, mas eu vou ver o Lamas a São Vicente de Pereira. Mas o jogo que eu gostava de ir ver era o Fiães Espinho. Por tudo e mais alguma coisa. Porque acho que ontem o Fiães fez muita festa em Lamas, não resolveu problema nenhum, mas vai ter que jogar muito para ganhar o Espinho. O Fiães tem que estar num dia sim para ganhar o Espinho. E eu tenho a certeza absoluta que é jogo para uma tripla. E que ninguém pense que são favas contadas. Eu digo sempre todas as semanas há que perder e empatar a ganhar. O Lamas também, houve um indivíduo que durante a semana me disse: nós vamos ganhar ao Lamas. Eu disse: é possível, mas é muito difícil. E acabou por ser um jogo em que eles ganharam. Pronto, e eu tenho de reconhecer de que na verdade aconteceu tudo assim. Mas se fôssemos a contar, por exemplo, a história toda do jogo e o que se passou antes, às 2 horas da tarde e muita coisa qualquer, por amor de Deus, eu não quero entrar mais por aqui, que é melhor. Não quero entrar mais por aqui, que é melhor não entrar por aí. Por exemplo, o Lamas ter um árbitro que chega a Lamas às 2 horas e obriga a marcar o campo segunda vez e outras coisas mais. E não vamos agora estar aqui porque ele sabe que eu não gosto dele. Porque eu não gosto de ver árbitros cheios de vaidade dentro do campo, gosto de ver um árbitro com qualidade. Qualidade tem ele tem qualidade. Mas acho que é muito vaidoso, muito prepotente, e aquilo que ele fez ao Lamas num estado daqueles em que vai escorrer Portugal inteiro, se calhar 2 ou 3 relvas melhor que a do Lamas, o Lamas com o campo marcado e ele obriga a marcar outra vez o campo, senão não faço o jogo. São estas histórias e outras coisas mais. Não quero ninguém perto de balneário, tudo lá para fora, não sei quem, não sei quantos. Isto aí é criar o quê? É criar ambiente ou não é para o jogo? É criar ambiente. Eu estou a dizer isto aqui, se calhar até não devia ter dito, mas estou a dizer porque, eu quero que as pessoas de Lamas saibam de que neste momento há uma perseguição louca ao Lamas. Eu não digo mais nada. Estou a analisar a classificação. Não, a classificação, pronto, como nós temos vindo a falar aqui nestes últimos tempos, saiu dentro daquilo que planeávamos. Eu sempre disse que o Canedo iria ser de facto aquela equipa que provavelmente iria ceder mais depressa. O Fiães, há que reconhecer que teve uma recuperação muito boa. Recuperação essa que eu punha em causa se não houvesse jogos em atraso, porque eu acho que há um jogo psicológico e uma pressão nos resultados que é importante jogar, e na altura em que o jogo não se realizou por causa do mau tempo lá em Fiães, esse jogo tinha que ser feito logo a 48 horas depois, ou logo nessa mesma semana, porque passado 2 ou 3 semanas já não é a mesma coisa, porque entretanto tu vais jogar fora, ganhas e se calhar já a pressão e a necessidade dos 3 pontos é diferente. Há toda aqui isto só quem andou dentro das 4 linhas como eu e o Carlos Silva sabemos como isto funciona, e o Neto também, como é lógico. Desculpa, Neto, eu também lá andei, claramente. Nós sabemos como é que isto é, e eu já na altura, se bem te recordas, eu sinalizei
realizei isso aqui, era importante realizar-se esse jogo, mas de facto, com qualquer das formas, o Fiães teve que os ganhar e ganhou-os. Foi um jogo muito sério. Claro, eu não ponho em causa isso. Não, eu não ponho em causa isso. A questão, não, eu não ponho em causa isso. Eu ponho em causa a pressão desportiva. Porque uma coisa é tu teres que ganhar por causa deste resultado que aconteceu e aquele resultado que está a acontecer. Porque, para quem nos escuta lá em casa, o facto de estarmos a jogar até ao mesmo tempo e à mesma hora é importante, porque os jogadores muitas das vezes sabem do resultado dos seus adversários nesse mesmo momento no campo ao lado. E isso influencia os jogadores, influencia a atitude dos jogadores e isso claramente que mexe com o comportamento. Agora, qualquer das formas, da minha parte há que dizê-lo, é uma boa recuperação do Fiães. Não esperava de facto que subisse assim que fosse tão na penúltima jornada uma equipa de facto já ali mais ou menos firme nos 4 primeiros. Agora, claramente tanto o resto está dentro da minha nota. O ano passado fez a mesma coisa. Sim, sem dúvida nenhuma. Na fase final também. 6 ou 7 jogos sem perder. É verdade. Só dar aqui também muito rapidamente a Sul, temos que analisar mais rapidamente. Valonguense 4, Lago 3, Pampilhosa 3, Fermentelos 3, Estarreja 3, Pinheirense 1, Alverbairro 0, Alvarense 0 e o Alba 0, Rio de Águeda 0. Primeiro lugar para Estarreja com 38 pontos, segundo Fermentelos com 34, terceiro Alvarense com 32, quarto Rio de Águeda com 25, quinto Pampilhosa com 24, sexto Alverbairro com 21, sétimo Valonguense com 18, oitavo Alba com 16, nono Pinheirense com 13, LAC, Lanterna Vermelha com 10 e já estás com a palavra, rapidamente aqui uma passagem a Sul. É verdade, eu penso que neste domingo a Sul foi de facto aí uns jogos ao rubro, teve ali um Fermentelos com um 3-3, que jogos altamente competitivos e que deixa para a última jornada também ali com um Águeda na luta e penso que de facto, e o Pampilhosa, e penso que de facto há aqui 2 grandes jogos no domingo que foi impróprio entre aspas para cardíacos, mas é isto que valoriza o nosso futebol distrital e é isso que dá toda esta qualidade e toda esta emoção para esta última jornada que aí vem, tanto a Norte como a Sul, e a nível qualificativo também estarem mais ou menos dentro dos mesmos pontos, 38, 36 pontos, que vai dar, na minha opinião, uma neste digamos... momento, se tivesse terminado esta jornada o campeonato, do primeiro lugar, que seria do Lamas, para o 7º classificado, que seria o Alvarense, temos 3 pontos de diferença. Exatamente. Teríamos Lamas, Florgrides, Estarreja com 19 pontos, Fiães e Fermentelos com 17, Lobão e Alvarense com 16 e o Recreio de Águeda com 13. É verdade, e isso, quanto a mim, vai fazer com que E apenas 6 pontos do último para o primeiro. Exatamente, e isso vai fazer com que aquilo e vai ser muito mais bonito que na época transata, vai nos dar uma segunda fase fantástica. Na avaliação foi muitos golos, portanto e o resto, pronto, é sempre ao rubro. Agora há 3 jogos. Agora é um bocadinho a estranheza, é o Águeda, portanto, ainda andar aqui ainda precisa do último jogo para tentar que fique nos 4 primeiros. Se calhar é o clube, pronto, com todo o respeito pelos outros. Exatamente, portanto, é um bocadinho que está aqui um bocadinho fora daquilo que é os objetivos dos outros clubes. Portanto, acho que é isso. Acho que quem tirou rentabilidade desta última jornada foi o Estarreja. Sim. Ganhou. Os outros empates, acho que há uma equipa que, na minha opinião, nos últimos 3 jogos tem caído um bocadinho, que é o Alba, quando o Hugo entrou, que melhorou um bocadinho e agora voltou outra vez à normalidade dos empates, e eu continuo a dizer que empatar é quase a mesma coisa que perder, só se soma um ponto. E o Alvarense, que fez um 0-0 com o Oliveira do Bairro. O Oliveira do Bairro, se ganhasse o Alvarense, se calhar ainda pensava em poder chegar ao 4º lugar. O Alvarense tirou todas essas possibilidades, mas não se aproximou, e é isso que eu digo, porque eu penso que jogar nesta altura para não perderem, acho que é um crime da parte dos treinadores, porque para quem vai jogar para os primeiros lugares tem que começar o campeonato da segunda fase com o mínimo 3 pontos, que é para se o sorteio, se eles estiverem com Deus e se calhar no primeiro jogo em casa, com essa equipa que tem 3 pontos de diferença a ganhar, e empata em pontos e equilibra tudo outra vez na mesma. Agora, da forma que isto está um campeonato para a segunda fase, vai ser
E nós vamos estar aqui para acompanhar. A nível das Champions. Só dar aqui uma nota, então, na última jornada, será na próxima semana. A norte teremos o Mançores de Lobão, Fiém, Espinho, Cesarense, Florgreide, Paivense, Canedo e o São Vicente Pereira, União de Lamas. A sul teremos Alvarense, Estarreja, Pinheirense, Alba, Águeda, Valonguense, Fermentelos, Oliveira do Bairro e o Leque Pampilhosa. Para 30 segundos, só mesmo uma última palavra para a zona norte da primeira divisão. Aden de Rajadora 5, Lusitano Lourosa B 1, Passos Brandão 2, Relâmpago Nogueirense 1, Mosteiro da Aroca 0, Carrosense 3, Sanguedo 1, Ronda 1, Romariz 0, Refanense 1 e o Argoncilho 1, Esmoriz 0. Damos já a classificação. Relâmpago Nogueirense primeiro lugar com 29 pontos, Argoncilho segundo com 27, terceiro Passos Brandão com 26, quarto Sanguedo e Cojães com 24, sexto Esmoriz com 23, sétimo Carrosense com 22, oitavo Ronda com 21, nono Refanense com 16, décimo Mosteiro da Aroca e Rajadora com 14, 12º Lusitano Lourosa B com 13 e o Lanterna Vermelha Romariz com 2 pontos. Eldernet, muito rapidamente, está ao rubro também a primeira divisão na Zona Norte. Perdoem-nos a Zona Sul, hoje não vamos poder fazer essa análise com mais profundidade, fica para a próxima semana. Também está ao rubro, os resultados foram todos nada assim surpreendente. Aliás, temos uns Esmoriz que foi perder a Argoncilho, portanto o Argoncilho também está numa boa fase também, portanto qualquer vai ser uma segunda volta também ao rubro, que dizia ao Carlos, é tipo Champions também. Portanto, isto vai ser complicado. Portanto, a nível de resultados não houve assim. Portanto, temos um Sanguedo com a Ronda. Portanto, a Roma também está a fazer um grande campeonato. Na semana passada ganhou ao Passos Brandão. E pronto, e foi dentro daquilo que é a normalidade. Diz. Não, aqui há que salientar o Passos Brandão, que acaba por receber o primeiro classificado, como é lógico, joga em casa, quanto a mim também uma equipa superior. Eu acho que o Passos Brandão tem um potencial superior ao Nogueira, mas de qualquer das formas o Nogueirense tem mostrado o serviço. Mas em termos de nomes. Exatamente, claramente. Não, isto dentro do campo tem que se ganhar. Isso não haja dúvida. Os nomes não jogam, nem os vencimentos, nem o orçamento joga. Tive a oportunidade de ver o jogo ontem, um grande jogo. Sim, é isso que eu queria realçar. De facto, houve ali uma segunda parte da parte do Passos Brandão muito boa, à qual acho que acabou por ser um justo vencedor, um jogo de campeonato mesmo de primeiros. Há que salientar também os Esmoriz também, quanto a mim, tanto quanto o jogo, não vi o jogo, mas me foram informando, acho que os Esmoriz têm algumas razões de queixa num ou noutro lance, que dizem que a bola estava lá dentro, num lance de bola parada, num canto, não sei se, mas o que é certo é que temos também o Argoncilho na luta, que andou ali paulatinamente, meio disfarçadamente a dizer que não queria nada com isto e tal, e o que é certo é que está lá em cima e com a possibilidade, sorrateiramente com a possibilidade de ombrear, quer com o Passos Brandão, quer com o Nogueirense e claramente com os Esmoriz. Eu estou convencido que se os Esmoriz não tivesse tido nestes últimos tempos um mau ambiente, digamos, nas suas portas, eu penso que os Esmoriz neste momento poderia estar bem melhor. Qualquer das formas, há que dar bem-vindo aos Esmoriz por continuar na... A surpresa da jornada para mim é o ADN. ADN que ganha 5-1 ao Lusitano Lourosa, da Lourosa B, e depois até ao sétimo classificado, todas estas equipas podem subir. Estão 30 pontos em jogo, 10 jogos que faltam ainda. E não, eles vão ter de jogar uns contra os outros. Há 3 pontos de diferença, outros com 2. Eles vão se matar uns aos outros. O Cojães, o Carregosense, portanto, uma informação: o Carregosense, o António Correia é o novo treinador do Carregosa, e vai treinar, quer subir divisão, tem as mesmas pretensões. Agora, a surpresa do campeonato, sem dúvida alguma, Relâmpago Nogueirense, sem dúvida alguma, ninguém estava a ver agora. E bem treinada, bons jogadores, tem bons jogadores. Está a fazer um trabalho excepcional, e as equipas se calhar estariam-se um bocadinho com o facto do nome deles e do passado do Nogueira a nível desportivo, que era uma equipa que andava a jogar para os últimos lugares, e eles estão lá em cima com todo o mérito, e para ganhar é sempre um problema. Que a gente vamos então às notas finais do nosso programa. Dinis, começamos por ti. Olha, as minhas notas finais vão direitinho para dois clubes que não têm a ver com os campeonatos desta hora, que é o Beira-Mar e o Lourosa. E porquê? Porque eu tenho, ao longo destas 2 semanas que estive por casa, à rasca da minha mialgia, eu fui recebendo umas dezenas largas de telefonemas nas redes sociais, fui trocando algumas impressões, e queria aqui publicamente agradecer a toda essa gente e dizer uma coisa: eu não sou bruxo, a única coisa que eu digo é que eu acho que havia algo a fazer no Beira-Mar, e acho que havia algo a fazer no Lourosa, e acho que
eles não eram tão maus assim, e a prova é que de facto estão a conseguir algo, e só prova que nós aqui também, mesmo analisando para a rama, vamos tendo alguma razão. E por outro lado há que agradecer, porque afinal de contas, como aquilo já tenho dito, afinal somos escutados por muito mais gente que aquilo que muitas das vezes temos a noção aqui ao microfone. Carlos Silva. A minha nota final vai para os adeptos do Lamas. Aquilo que se passou ontem no Lamas é futebol. O Lamas não é obrigado a ganhar todos os jogos. Temos que continuar a acreditar. Eu domingo vou estar outra vez em São Vicente Pereira. Ainda não perdi nenhum jogo do Lamas há 10 anos a esta parte, ou 15 anos mais ou menos. Não perdi um jogo do Lamas em casa ou fora. E estou a contar que aquela malta que esteve no Lamas Fiéis volta a estar toda em São Vicente Pereira para dar apoio ao clube e para dar apoio à direção, porque eles merecem tão bem pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Para terminar, Helder Neto, agradecendo a presença, serás sempre bem-vindo a este programa. Agradecer o convite e desejar boa sorte ali ao Carlos Silva e ao Dinis também, que já está, aparentemente já está como o aço. Vamos ver. E agradecer novamente aqui a estada, que é sempre um gosto. Obrigado, Helder Neto. É sempre um gosto também estar contigo aqui no painel, ao nosso Carlos Silva e ao nosso Dinis Rezende. E dizer que o Vasco Coelho também já está praticamente recuperado. Teremos. Está a fazer falta. Falta-nos aqui então ter a nossa ficha clínica limpa. Obrigado a todos. Nós vamos fazer uma curtíssima